O Congresso analisa amanhã o veto parcial do presidente Lula à lei da saidinha, que restringe a saída temporária de presos. Outros vetos também estão na pauta. Ao vivo e direto de Brasília, o Henrique Carmo tem mais informações. Henrique, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Amanhã, a partir das 14 horas, essa sessão conjunta entre deputados e senadores devem analisar não só vetos do presidente Lula, mas também vetos ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os deputados e senadores devem analisar também a abertura de crédito suplementar para mais orçamento, para mais recursos no orçamento. 26 itens estão na pauta de amanhã. 17 vetos presidenciais já estão prontos para ser apreciados. Entre eles, alguns que foram adiados da última sessão do dia 9 de maio, após acordo entre deputados da base do governo e deputados de oposição. Entre esses vetos que foram adiados, está um que foi feito da antiga Lei de Segurança Nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho dessa lei que criminalizava as fake news com penas de até 5 anos de reclusão. Um outro veto que deve ser analisado foi esse que você citou, que fala que endurece as regras para a saída de preso, as famosas saidinhas, né? O presidente Lula vetou o trecho de retirada totalmente, que retirava totalmente a possibilidade da saída desses presos em datas específicas coordenadas pelo sistema judiciário. Outro veto que deve ser analisado também, Colombo, é um veto sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Também está previsto a análise de veto a uma lei sobre despacho de bagagens pelas companhias aéreas. Também está previsto os deputados e senadores analisarem um veto sobre a lei orgânica das polícias civil, militar e também dos bombeiros militares. Sobre os créditos suplementares, os deputados e senadores devem analisar 9 projetos de lei do Congresso Nacional que prevêem uma abertura de 2 bilhões de reais ao orçamento. Entre essas leis, uma delas prevê 256 milhões para o Exército e para o Ministério do Turismo para obras de infraestrutura. Um outro projeto de lei que os deputados devem analisar é um que prevê 7,4 milhões de reais para o Ministério da Educação. Então está marcado para amanhã essa sessão plenária conjunta entre deputados e senadores que começa às 14h aqui em Brasília. Colombo. Valeu, Henrique. Henrique Carmo, ao vivo, direto de Brasília. Quero aproveitar as informações do Henrique lá da capital federal e chamar de volta a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Vetos importantes, os mais populares, aparentemente, o da saidinha, da lei da saidinha, e o veto que impediu a tipificação do crime de disseminação de notícia falsa em massa, comunicação enganosa em massa ou disseminação de fake news, pena de até 5 anos de reclusão, veto do ex-presidente Bolsonaro. Então você veja que há vetos caros para os dois lados, né? Para a situação, para o governo e para a oposição. Esse que foi um veto ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro de 2021, em que ele veta o artigo que tipifica, que criminaliza as fake news, institui uma pena de até 5 anos. A oposição gostaria muito de derrubar esse veto, acha isso fundamental, e, por outro lado, o governo luta para manter o veto do presidente Lula, quer dizer, na verdade, a oposição quer manter o veto do presidente Bolsonaro e o governo quer manter o veto do presidente Lula sobre a saidinha de presos, né, em que, quer dizer, a lei já endurece, essa nova lei já endurece no sentido de estabelecer regras para quem pode deixar a saidinha de presos somente, a saidinha somente presos no regime semiaberto, que não cometeram nenhum crime com grave violência ou com resultado morte, já estão no período de progressão de pena, portanto, esses presos poderiam visitar os seus familiares. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, inclusive, se encontrou com vários líderes, com deputados, para explicar que essa lei, que é uma lei da década de 80, ainda do regime militar, representaria um retrocesso se fosse derrubado o veto do presidente Lula, porque você deixaria a lei ainda mais dura do que foi no regime militar. Mas ainda é uma incógnita se o governo conseguirá manter esse ponto. Muito provavelmente não. E, por outro lado, tem o veto orçamento. Esse o governo acredita que vai conseguir manter, que é aquele sobre o calendário do pagamento de emendas, né? Esse veto, ele enrijece muito o trabalho do governo federal, porque faria com que todas as emendas tivessem que ser pagas ainda no primeiro semestre. O governo negociou que pouco mais da metade das emendas sejam pagas até dia 30 de junho. Pois é, interessante a gente acompanhar essas votações no Congresso sobre derrubada de vetos, porque
a gente vê toda a articulação que foi feita do governo com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com Arthur Lira, presidente da Câmara. A sucessão na presidência das duas casas está em jogo. Também já começa a se definir alianças e as forças para a eleição de 2026. Então, tem muita coisa em jogo, muita coisa foi negociada e agora a gente vai ver se a Câmara realmente, ou o Congresso em conjunto, Câmara e Senado, se eles vão manter as suas convicções ou se vão ceder aos encantos das negociações políticas. Essa questão da saidinha, o que o governo quer é dar aos presos férias maiores do que você, trabalhador, tem. São 35 dias curtindo com a família, o preso. E não venha com essa história de dizer que são presos de menor risco à sociedade, que não cometeram crimes graves, porque a gente vê o que acontece. Dos milhares que são liberados, tem os que não voltam e tem os que saem e cometem crimes, assassinatos, roubos e por aí vai. É inacreditável que até hoje a gente ainda veja esse tipo de discussão no Brasil. Preso tem que cumprir pena e pena se cumpre na cadeia. Tem que acabar com esse papinho furado de ressocialização. A ressocialização, ela tem que existir conforme a pena foi aplicada e o preso entendeu que não pode mais cometer crime.